Olá, esse é o segundo episódio do Soninho Cast. Meu nome é Aline Galhardo e se você não me conhece, eu preciso te dizer que aqui você vai encontrar informações sobre sono, amamentação, desmame, sem rodeios. Além das minhas credenciais, eu preciso te dizer que eu tenho 3 filhos, sendo a mais nova com 3 meses e ela já está tendo seu soninho educado. E eu posso te afirmar que com o método Soninho no Ninho, você vai conseguir educar o sono do seu bebê, sempre respeitando a sua faixa etária e sem precisar esperar. Vai passar, mãezinha. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje nós falaremos sobre princípios da educação e correção dos filhos com a minha convidada, a minha amiga Ana Pur. Ela é casada com o Maico há 15 anos, é mãe de 4 crianças, católica, advogada por formação, mãe raiz por dedicação e atualmente ela auxilia diversas famílias por meio do seu curso Obediência, Autoridade e Correção dos Filhos. Com esse curso, ela procura mostrar que é possível educar os filhos com firmeza, com carinho, com respeito, sem a famosa frase de que se você disser não, você pode traumatizá-lo. E, claro, sem precisar postar nas redes sociais o seu filho, a sua criança, num momento absolutamente vulnerável, só para mostrar o quanto você é centrada e calma. Esqueci alguma coisa, Ana? Eu acho que tá ótimo. Tá ótimo, um excelente resumo. Tá bom. Ana, eu queria começar, como o nosso podcast, o nosso episódio de hoje vai falar justamente sobre educação dos filhos, autoridade, obediência, eu acho que é muito importante que a gente fale um pouco da sua trajetória, né? Então eu queria, antes da gente entrar nesse assunto sobre autoridade, que vai ter relação com o que a gente vai falar agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância, um breve resumo, né? O lugar onde você vivia, as companhias, os estudos, quais são as suas melhores lembranças da sua infância? As melhores lembranças da minha infância? Bom, eu brincava e tretava também muito com meu irmão, né, mais velho, né? Eu tenho um irmão mais velho que é meio que gêmeo, porque é 1 ano e meio de diferença entre um e outro. Minha mãe teve os 2 bem rápido. E tem um mais novo que tem 10 anos de diferença para mim. E então os primeiros anos, né, da infância foram no meio de meninos, né? Muito moleque, os primos, a maioria dos primos de idade próxima e amigos de idade próxima do meu irmão era molecada mesmo, menino. Então eu convivi muito sempre com o menino, sempre tive essa amizade com meu irmão, que me deu um pouco desse jeito mais direto, né? Eu acho esse convívio extremo com homens, né? Deu uma empurrada maior para esse lado. E depois, com a chegada do meu irmão mais novo, eu lá para uns 11, 12 anos, né, já ele interagindo mais com ele, deu um certo despertar, assim, para esse gosto, essa ternura pela criança. Então, eu sempre quis ser mãe. Desde que eu tive irmão pequenininho, eu sempre quis ser mãe, achava lindo, bebê, adorava. Descobri que adorava criança na adolescência já, né? Entrando na adolescência, já descobri que amava criança, que queria ser mãe, porque eu participava um pouco, né, daquilo. Meus pais sempre foram muito amorosos, muito presentes e sem frescura, assim, bastante espontâneos, que é uma coisa que eu acho que falta um pouco, né? Hoje nossa geração é muito insegura com relação à educação. Então, eles não tinham essas inseguranças, embora errassem tanto quanto nós, né? Eles erravam com mais convicção. E eram presentes, assim, apesar de toda a correria, sempre colocaram os filhos em primeiro lugar, o amor em primeiro lugar. Então, eu posso dizer que eu tive uma educação tranquila, raiz e tranquila, assim. Meus pais eram muito, minha mãe era mais agitada, mais enérgica, e meu pai muito amoroso, né, muito. Meu pai é pediatra, né, então, assim, extremamente amoroso, aquela pessoa ultra paciente, né? Então, todas as vezes que... Nunca se exaltava? Se exaltava quando a gente merecia. Então, a gente já sabia. Se ele ficava mais calado, assim, quem estava mais esperto, já saía e falava, vai dar ruim, vai dar errado, sai. E quando ele brigava, a gente não tinha o que dizer, porque estava certo. A gente sabia que a gente tinha ultrapassado todos os limites, porque ele era muito bonzinho. Muito. E com relação ao fato de você ter sido... Você é filha de um pediatra, né? Você acha que isso de alguma maneira influenciou a educação
que você hoje dá aos seus filhos, o cuidado com os seus filhos, e eu digo, influenciou no sentido de seguir pelo mesmo caminho ou de tomar direções e caminhos diferentes? Acho que assim, não sei eu acredito que isso seja uma espécie de privilégio. Minha mãe, ela é professora, né? Embora ela tenha atuado pouco tempo, teve problema na corda vocal, ela continuou trabalhando na educação e auxiliava, dando aula, alguma coisa ou outra, mas não era o principal, né? Mas trabalhava sempre próximo. E meu pai tem essa formação também de uma área ligada às crianças. Mas eu tenho uma visão, eu vejo que as pessoas têm uma visão um pouco mágica da faculdade. Então, ele é pediatra, pergunta para o pediatra o que fazer. Eu vejo que meu pai não sabe. Assim, ele nunca estudou educação. Ele estudou pediatria, então ele sabe fazer diagnósticos a partir de sinais, né? Ele não sabe da afetividade infantil. Muito disso que ele sabe por vocação pessoal. Ele é muito carinhoso com criança, ele adora criança, ele acha muito bonito, então ele é atraído por criança, ele acha fofinho, ele gosta de ouvir, tem aquele gosto por interagir com criança, né? Mas não tem um estudo. Então eu acho que eu tive sempre essa visão mais realista, assim, do que as faculdades podem oferecer. Então eu vejo que muitos dos acertos dos meus pais, eu diria assim, todos dos quais eu me lembro, assim, pensando rápido, eles vêm daquilo que eles são como pessoa, da própria educação familiar que eles receberam, não tanto da formação, porque você vai ver a faculdade de pedagogia também, ela traz uma visão de sociólogos, de teóricos, e que muitas vezes são teóricos até questionáveis, né? E não tem tanto viés prático, né? Então, a prática mesmo, as próprias professoras falam, elas vão adquirir em sala de aula, no estágio, né? Então, eu percebo que eles me influenciaram muito, mostrando quem eles são, né? A formação profissional deles veio integrar, veio somar, mas eles já tinham um substrato humano, vamos dizer assim, para lidar, né, com crianças, né? Já tinham isso, né? Entendi. Então você pode dizer que eles te deram uma criação raiz, digamos assim. Deram. Sem essa artificialidade que a gente vê hoje. Olha, não isso não tinha, pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, de modo que a gente fique sempre com certeza. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que... E é curioso isso, porque eu olho para os meus pais, assim, meu pai, falei para você, né, a pessoa mais paciente do mundo, então quando ele saía do sério, a gente tinha certeza absoluta de que a gente não tinha o que reclamar, porque a gente levou ele até além do limite do que devia. Então, é certo, assim, uma pessoa ultra carinhosa, muito a paciência em pessoa. E a minha mãe, apesar de ser enérgica, é uma pessoa extremamente alegre, muito afetuosa, então pega, beija, abraça, então tem hora de ser afetuosa, tem hora de fazer a máquina andar, então, né, tem hora de almoçar, tem hora de tomar banho, tem hora para tudo, uma pessoa muito prática. Minha mãe é uma pessoa de um senso prático incrível, e muito afetuosa, né, adora pegar criança, gosta de brincar, é muito alegre, tá sempre rindo, fazendo piada, colorindo, sabe, a criança tá mal-humorada, ela vai, conta uma piada, conta uma história, tem esse jeitinho humano, né, então, para mim, fica uma ideia assim, como é possível você ter uma educação raiz, né, como se diz, uma educação com firmeza, com limites, com autoridade, com obediência, com as coisas nos seus devidos lugares, e você ter afeto, as coisas não andam separadas. Eu penso que se meus pais, eles fossem... tivessem todo esse cuidado com rotina, com alimentação, com esse trato mais da firmeza, mas eles não tivessem o afeto, talvez fosse uma educação fria, talvez faltasse alguma coisa, mas não, as coisas se complementam, e da mesma forma, se fosse só amor, jujuba, alegria e piadinha, também você não se torna um adulto, né? Exatamente. Você não amadurece, né? Você fica ali naqueles tratos de bebê, né? Aquela fofurinha que você tem que passar por aquilo, né? Não ficar ali. E como que... Porque a sua formação é como advogada, você passou pelo ambiente universitário, você passou por uma formação, pela formação que todo mundo hoje em dia acredita ser a ideal, que é a formação universitária, você é advogada por formação. Como você como você foi entrando por esse caminho do nicho materno-infantil, né, para falar sobre a educação dos filhos, autoridade, obediência, como que se deu essa transição? Foi, na verdade, eu tenho um filho vai fazer 14 anos agora, né, esse mês, e depois dele vieram os outros meninos, então tem ele, de 14 anos, depois veio o segundo, que fez 6 agora, né, tem a menininha de 4 e a outra de 1 ano, então tem um gap, né, tem um espaço aí entre o primeiro, né, o Mateus, e o Francisco, tem um espaço grande, e a gente se dedicou muito à educação do Mateus, mas como eu tive esse processo de
lutar para entrar no vestibular, e tem que fazer cursinho, e faz isso, e refaz, e faz aquilo, até conseguir passar no vestibular, eu tinha percebido que, eu estudei numa escola muito tradicional, assim, ela tá lá até hoje firme e forte, né, todo mundo acha o máximo, mas eu tive que fazer, tipo, anos de cursinho para entrar na USP, e eu percebi que, assim, nenhuma escola, tirando aquela ou aquela outra, vai dar para o meu filho aquilo que ele precisa para entrar na vida adulta, para passar no vestibular, para ir para uma profissão. Então, esse lado escolar, eu já sabia que, essa parte acadêmica, eu sabia que a maioria das escolas não ia poder dar. E talvez as escolas que dessem não tivessem o meu perfil. Tivessem um perfil de crianças e famílias que não me agradava. Então, eu já sabia que eu ia ter que, sempre soube, eu vou ter que conduzir a educação do meu filho de certa forma. E com o passar dos anos eu fui vendo que, assim, realmente era pior do que eu pensava, assim, tinha pessoas dentro da escola que não tinham uma formação para dar o básico, para resolver uma questão de alfabetização, a gente viu que começou a ter esses problemas, né, e corre atrás de uma escola, corre atrás de outra, a gente começou a ver esses problemas, e eu vi que eu ia ter que fazer uma complementação mesmo, a vida inteira eu ia ter que fazer uma complementação, porque as escolas não vão dar mais isso, e aí eu comecei a estudar, mas por quê? Que está errado? Como que é o método de alfabetização bom? Como que é isso? Como que é aquilo? Eu comecei a mergulhar nisso. E aí eu fui vendo que tem linhas metodológicas, tem uma linha predominante hoje, mas nem sempre foi assim. Então, que hoje, por exemplo, na nossa época, tinha aquela coisa assim, conteudista. Ah, todo mundo vai estudar e vai aprender, tem a decoreba e vai passar no vestibular, aí a criança carrega aquele peso de matéria, joga no vestibular, depois ela esquece tudo aquilo. Hoje não tem mais isso. Você tem um paradigma da educação do ponto de vista acadêmico, né, que não é mais conteudista. Hoje não é mais esse paradigma conteudista, é um paradigma comportamental. Então, hoje a ênfase da escola não é mais conteúdo. Então, se a educação que eu tive não foi suficiente em conteúdos para eu passar no vestibular, a do meu filho vai ser menos. Porque a escola hoje ela não dá a ênfase no conteúdo, ela dá ênfase no comportamento. Então, inteligência emocional. Então, eles querem discutir os afetos da criança, eles querem discutir as minorias, tudo, menos você vai ver análise sintática ou matemática, os conteúdos, os conceitos não são dados, porque os conceitos são muito pesados, são enfadonhos, então vamos pular, e aí mistura com as pedagogias, né, com algumas linhas pedagógicas questionáveis, que acham que a criança vai aprender tudo sem que você explique, que ela vai pegar sozinha, né, sem ninguém que mostrar. Por algum milagre vai ser infundido aquele conhecimento, aquele comportamento, e não à toa, né? A gente vê uma crise educacional, acho que há pouco tempo saiu uma pesquisa, né, sobre a porcentagem de médicos formados que não conseguem atender uma emergência como um infarto, por exemplo. Não, tá, sabe o que eu ouvi essa semana? Um paciente médico, meu marido dentista, o paciente dele estava comentando que entre o grupo de amigos médicos deles, agora sim, qualquer um deles, eles sabem, se passou mal e foi parar no pronto-socorro, avisa o grupo e alguém sai da onde está e vai lá conferir para ver se o procedimento está correto. E eles não são atendidos assim no hospital Cocosito de Jesus, é o hospital que a gente fica, eu quero ir nesse hospital. Eles vão nesses e ainda assim tem que questionar, porque os médicos não sabem mais o que fazer. A gente não sabe se o problema é a formação, se é a formação moral e a formação acadêmica, são os dois juntos, se é caráter, você não consegue entender o que está acontecendo, mas a própria classe médica, a boa classe médica, pelo menos, já percebe que existe um problema, né? E é o que eu vejo, eu demorei para entender, né? A crise da educação, ela foi numa crescente, uma avalanche, né? Silenciosa. E a gente vê que ela chegou nos cursos de elite, é isso, né? Quando a gente vê que na classe médica você não tem como, não é fácil achar bons médicos que saibam o que estão fazendo, a gente percebe que existe uma crise educacional que chegou no topo, ela já cumpriu, a crise já cumpriu todo o seu papel. Se ela vai piorar, não sei, né? Mas se ela já fechou um ciclo, né, de piora, pode ser que ainda esteja vindo outra onda, né? Mas que essa onda já foi. Vamos ver se não vai despiorar, quem sabe não despiora, né? Quem sabe não despiora, pode ser. E, Ana, o que você considera, como mãe de 4 crianças, o que você considera inegociável no dia a dia? Porque, assim,
o que a gente vê muito, né? Assim, mas isso aqui não funciona. Eu vou dar um exemplo, tá? O meu filho não come comida, só come porcaria. O meu filho não dorme no horário adequado para sua idade, só dorme quando quer, onde quer, como quer, né? Ele tem personalidade forte. Ele tem personalidade, ele é colérico. Ele é colérico. E aí, o que para você não muda? Pode ser colérico, pode ter personalidade forte, pode ser melancólico, pode ser fleumático, pode ser o que for. O que é inegociável? Por isso o assunto foi, né, que a gente vai tratar sobre princípios da educação, porque como você sempre disse, existem critérios gerais. Existem, eles já foram colocados em pauta há muitos anos, né? Por pessoas muito mais sábias que nós. Mas o que então para você é inegociável? Você que tem crianças de todas as idades, pequeninos, né, primeira infância, pré-adolescência, adolescência, o que é inegociável? Vamos dar uma volta e eu respondo no final. Vamos dar uma volta de mão dada. Que eu percebo? Conversando com as mães no parquinho, outro dia eu estava no parquinho a mãe, por exemplo, e é o que chega para mim do grosso das mães no Instagram, né? As mães tem a seguinte reclamação. Essa mãe, menininho de 2 anos, ela falou, ela me viu com 4, ela falou assim, mas como que você dá conta de 4? Eu gargalhei, falei, eu não faço ideia. Mas aquilo não respondeu aos anseios dela. Ela perguntou, mas como assim? Porque, olha, aí você vê, assim, a ansiedade e a sinceridade no que ela falou. E você vê que não é uma mãe qualquer, porque tem muita mãe que a gente sabe que não quer ficar com os filhos, e não era esse o caso. Ela falou assim, olha, eu passo o dia com ele dentro de casa, eu trago ele no parquinho para brincar, eu chamo ele para fazer as atividades comigo, então eu tô na cozinha, eu mostro as coisas para ele, interajo com ele e tal. Você vê que não é uma mãe desatenta e que não é uma mãe que não tem saco para ficar com o filho, como muitas. Aí ela falou, não, porque eu chamo ele, eu mostro as coisas, aí eu sento, brinco, mas ele passa o dia atrás de mim. Aí eu fui ouvindo, e eu vi que ela desabafou, ela falou assim, aí eu entendi. Eu falei, lá, é o problema da maioria das mães. Ela falou assim, e aí eu tô lá com ele derrama o leite, aí ele pede um brinquedo, aí ele faz uma manha. Quer dizer, ela pegou uma série de problemas de categorias diferentes e colocou no mesmo balaio, sacudiu e falou, olha, é isso que me incomoda. O que eu quero dizer? Ela não tem clareza quanto a uma hierarquia de valores. E isso hoje é normal, ou comum. Normal como norma, né, porque a norma é essa, ou comum porque a maioria das pessoas vive assim. As pessoas não têm clareza, e quando você está lá na faculdade, com o seu grupo de amiguinhos descolados, você está lá paquerando alguém, é muito bonito você dizer que cada um tem a sua verdade, que tudo tanto faz, é bonito isso. Só que aí, quando você tem um filho para criar, acontece isso que essa mãe muito sincera, e assim, uma mãe presente, esse problema que ela trouxe. Qual é a gradação dos comportamentos humanos? Se que é tudo, grave, que não é. Se tudo é a tua verdade, qual é a verdade desta criança e a minha? Elas se confrontaram? Ou elas vão caminhar juntas? Como é que a gente vai conviver, eu e essa criança? Como é que eu vou educar? Se de repente isso aqui é relativo, isso é grave para a criança, mas para mim não é, ou não, é para nós dois. Isso aí vira uma loucura. As coisas alguma coisa precisa ser objetiva. Embora existam nuances nas relações humanas, embora existam circunstâncias que mudem uma coisa ou outra de uma família para outra, é o que a gente fala dos princípios. Algumas coisas são fixas e você vai pesar qual o princípio que é mais conveniente no trato com essa criança agora. Esse aqui ou esse aqui? Você vai analisar as circunstâncias, observar, e aí você observou os princípios e as circunstâncias, você vai atuar. Então eu vejo que as mães, elas têm esse tipo de insegurança. Aí ela fala para mim que fica muito impaciente porque o menino faz birra, não obedece, derrama o leite. Então quer dizer, fazer birra é uma coisa, pode ter inúmeras causas. Não obedecer é outra coisa, que aí já é alguma coisa que talvez deva chamar nossa atenção. Derramar o leite, ele é um menino de 2 anos, é isso que ele vai fazer. Você vai dar um copo, ele vai sujar, ele vai derrubar. Então assim, as mães, elas, assim, saem dessa coisa relativista, né, dessa juventude, essa coisa do jovem místico, né, não é? Aí elas entram na vida materna com essa bagagem cultural. Só que aí a conta não fecha. Plano espiritual. Quando elas chegam nesse plano espiritual de se responsabilizar, né, pela educação, pelos valores morais de alguém, você vê que tem que ter alguma coisa fixa. Mas a pessoa que está mergulhada nisso, ela não está vendo que o problema é esse. Então, eu percebo que para as mães tem essa dificuldade. Então, elas não sabem isso. O que é inegociável com os meus filhos? Inegociável, isso aqui não pode passar. Não interessa se eu vou corrigir rápido, devagar, com energia ou sem energia, não vai passar. Maldade, malícia. Mas a criança tem malícia, oxi.
Eu tenho uma menina de 1 ano e 2 meses, ela belisca o nariz da gente e fala, ai. Quer dizer, não tô dizendo que ela arquitetou um plano de machucar a mãe, né? Mas assim, ela sabe que machuca. Ela já foi apertada por outros bebês, ela sabe que pode machucar, alguém já manifestou que não gosta, fez uma cara feia, uma cara de dor, e ela vai lá e acha graça. Ai, ai, ai. Ela quer ver se pode, ela tá testando limites. Então, assim, isso é um caso muito simples, né, que é lógico, mas assim, o que não pode passar? Não pode passar sem correção, não vou tretar com a menina, mas vou falar, não, assim machuca. Então, vai puxar o cabelo do irmão? Não, assim não, tira daqui. Vai bater no amiguinho? Não, aqui não. Então, existe um limite muito claro. Então, a maldade é um limite muito claro. Não pode. Então, vai desrespeitar também. Que entra junto. O desrespeito, inadmissível. Aí os pais falam hoje, nossa, mas o que é desrespeito? Os pais já não sabem. O meu pai e a minha mãe, eles sabiam. Tanto que, às vezes, até você fala, você é uma mãe raiz. Eu sou. Mas, às vezes, assim, eu tô com as minhas crianças ali, de repente, alguém dá uma resposta, eu só vejo a avó fazer assim. Eu falo, caramba, eu não tenho clareza sobre esse princípio, mas a geração anterior, a minha mãe, meus pais, meus sogros, eles têm. Eu falo, caramba, eu tava deixando passar isso aqui, cara, olha a cara deles. Revirar de eles olhos. São avós, né? Revirar de olhos. Então, isso que eu sempre falo. Sair batendo pé. Sair batendo pé, jogar coisa, desafiar, levantar a voz, responder ríspido, atravessado, bater porta. Aí a mãe, porque tá me chutando. Então, revirar de olhos, bufar, bater porta, bateu na mãe, piorou. E assim, por que o desrespeito é inadmissível na educação? Na educação que funciona, né? Não na educação da moda. Por que é inadmissível? Porque se eu não respeito você, eu não vou aceitar que você me ensine nada. Eu não tenho nem respeito por você. Por que eu vou ouvir você? Eu não tenho admiração, não tenho nem respeito. Que o respeito, ele vem antes da admiração. A admiração é algo além do respeito. Por isso que eu sempre falo, o respeito, ele precede a obediência. Se o seu filho não te respeita, ele não vai te obedecer. Então, os pais vêm com milhares de perguntas, né? Ele me bate, ele não obedece. É lógico que ele não obedece. Se ele pode bater em você, se ele pode gritar, se ele pode jogar coisas em você e tudo bem, ele não vai te obedecer. É óbvio. Agora, se você cuidar do respeito, aí nós vamos trabalhar a obediência depois. Aí a gente vai ver as outras estratégias, mas primeiro aqui. E isso também depende da idade, porque eu vejo que você separa muito bem essa questão da faixa etária, porque tem pais que esperam assim, que a criança de 1 ano e 2 meses, você fala assim, não coloque o dedo na tomada, e a criança por si só diga, ótimo, minha mãe disse que eu não posso colocar o dedo na tomada, portanto, logo, eu não vou colocar o dedo na tomada. E é claro que existe essa gradação, né? Eu até ia te perguntar sobre isso, né? Como se você puder explicar, né? Porque nós sabemos que não existe uma regrinha, né? Olha, isso aqui é grave, existe essa consequência. Isso aqui é moderado, existe essa consequência. Isso não existe no campo educacional, porque nós estamos falando de idades diferentes, do grau de compreensão da criança. Então, não tem como a gente ter uma tabelinha para maus comportamentos e consequências. Não tem como a gente ter essa tabelinha. Impossível. Mas, via de regra, como você assegura que as regras sejam cumpridas ou que uma ordem seja cumprida? Exemplo, guarde os seus brinquedos porque nós vamos dormir. Isso é uma regra. As crianças brincaram, precisam guardar os brinquedos. Tem crianças que falam, não. Ou não quero, ou sai de fininho. Como você assegura, por exemplo, que as regras sejam cumpridas, dando esse exemplo bem básico que eu dei? Olha, primeiro é exatamente isso que você falou, né? Retomando, né? Você tem que ver que não existe uma lista de comportamentos graves, punições graves, comportamentos médios, punições médias. Não existe essa lista. E às vezes os pais querem e eu falo, olha, nada substitui o olhar atento da mãe bem informada, nada. Então você, ser humano racional, vai observar à luz dos princípios, você vai olhar e vai pensar, hoje, cabe isso? Com essa criança, cabe isso? Essa criança é mais sensível ou ela é mais rústica, vai rápido. Do jeito que vai e volta. Posso falar qualquer coisa para ela, qualquer coisa, né, entre aspas. Posso falar rápido, posso falar firme, posso falar seco, sem rodeio. Posso falar de longe. Sensível, posso falar de longe, ela é atenta. Então, você conhece o seu filho, mas o que eu observo? Como é que você faz cumprir? Os pais, eles ficam assim, eles chegam entendi, é só falar para a criança fazer. Tá. A criança fala que não, ele volta. Mas escuta, Ana Paula, o que é para fazer? Tá, eu já fui lá, agora a criança não fez. Você tem que, às vezes, tem que conduzir a criança. Então, você vai até a criança e fala, olha, terminou de comer,
Então, você tem técnicas para ir fazendo isso, né? Para aplicar os princípios, você tem algumas técnicas. Então, eu vou servir aqui o almoço com você. Ó, Aline, depois que a gente comer, cada um vai recolher seu copo, tá? Tô aqui comendo com você, falando tal. Eu tô vendo que você tá terminando sua refeição. Aline, vamos recolher o prato? Não espera a criança sentar e pegar um brinquedo super legal e começar a montar uma cidade. Aí, no meio da brincadeira, você, olha, você pode fazer isso. Mas se você tá num processo de alterar um comportamento, vai dentro do padrão. Não fica na exceção, porque aí você vai ter que flexibilizar muita coisa. Então, olha, vamos lá, levanta, vamos pegar o copo. Ah, eu não quero. Aí você já, não, você muda o tom de voz, você muda a postura. Por quê? Ao contrário do que se diz na moda hoje sobre criança, a criança, quanto menor, menos razão. Mas ela tem conexão com o quê? Tom de voz e linguagem corporal. Né? Cara de bruxa, né? Cara de Rochelle. Cara da Rochelle. Você viu? Eu mudei o tom de voz, já fica dando uma vibração ruim. Porque é isso, né? Você fala, então, filhinho, vamos lá, vamos guardar o copo? Aí cada um conhece seu filho. Eu não quero, mas você vai guardar, porque agora é a hora de guardar, senão não vai brincar depois. Não vai brincar enquanto não guardar o copo. Ah, mas eu não vou guardar, já levanto. Não, nós vamos guardar assim, pega pela mão, é uma criança menor, pega pela mão e fala, pega o copinho. Exatamente, era nesse ponto que aí ela vai assim, ó, pega o copo e vai andando assim, com cara de, tá bom, né, mas ela vai, você vai fazer isso uma vez, vai fazer duas, vai fazer três e uma hora a criança vai levar o copo sozinha, porque ela já adquiriu o hábito. Aí ela já adquiriu. Aquela coisa de literalmente pegar pela mão, vai pegar literalmente pegar pela mão, sim, vai guardar na pega caixa, o copinho sim, aqui, vamos lá, ela vai com aquela mão mole, você segura o copinho com ela e vai, né, não é assim, sacode a criança, não é, tem estratégias, não é uma coisa louca, desnorteada, e as mães, elas se perdem porque elas não conhecem acho que assim, a gente não tem muito convívio com criança, nossa geração são os dois extremos, né, Ana, porque assim, ou pede assim, por favor, né, por obséquio, por misericórdia, tenha pena de mim, olha como eu te amo, porque você faz isso com a mamãe, desse jeito você deixa a mamãe triste, ou então ela vai agora, nem não falou com a criança, não precisa chegar nesses dois extremos. Não. Pode ser que você precise aumentar o tom de voz. Pode ser, especialmente se você erra muito, e tem muita coisa pra corrigir, aí vai ser mais difícil. Sim, nós vamos guardar agora. Pronto. Não é por favor, eu preciso de você, não. Desse jeito você me deixa triste. Os pais não entendem que assim, existe uma relação. Primeiro que a criança pequena, ela não tem linguagem. Quanto menor, menos linguagem ela tem. Então, o tipo de educação que eu estou falando, educação raiz, é uma educação com base em princípios, ela não é essa educação moderna das técnicas. E assim, tudo traumatiza. Macetes, todas, dicas, lista, não é essa educação. É uma educação de convívio com a criança. E não é de convívio assim, vou criar uma bolha de glitter e amor e mel. Não é essa bolha, é uma convivência que não é afetada. Vamos falar a verdade? Como é que eu não posso falar para uma criança num tom de voz? Eu tenho que sempre falar assim, amor, vamos recolher o copinho, vamos na cozinha, guardar o copinho para ficar limpinho? Gente, o ser humano não se relaciona assim. E assim, eu tô falando de uma pessoa que convive comigo o dia inteiro, eu não posso ter intimidade com ela. Eu tenho que ficar igual um monitor, uma pessoa que acabou de conhecer a criança, tá tentando conquistar. Né? Como é que chama? Aquele povo que anima. Como é que chama? Não é animador, mas é aquela... Animador de auditório. Recreador, Você tem que conquistar, é aquela criança que você nunca viu, você tem que conquistar, você não sabe como ela é, você tem que ir tateando. Poxa, é teu filho. Você não pode falar pro seu filho assim, não, agora você vai pegar o copo sim. Você vai pegar, porque você já comeu. Agora você vai levantar e vai pegar o copo. Você não vai brincar. Enquanto você não terminar de comer, você vai ficar sentado aqui, porque agora é a hora do almoço. Você não pode falar nesse tom de voz com uma criança. Sim, os pais, eles não têm muito, eu vejo muito isso hoje, eles não têm o senso de proporção, eles não têm noção. Lembra que eu falei da escala de valores, que vem cheia de graus? A mesma coisa nas relações humanas, eles não percebem que existem nuances. Então tem uma voz que é firme, tem uma voz que é agressiva, tem uma voz que é ríspida, tem vários tipos de tom de voz. Quando eu falo ser firme, não é para dar um berro esguelado, com a língua sai para fora, não é isso. Você pode ter que levantar a voz de vez em quando, mas assim, é isso? Você se esgoelar, é isso que é ser firme? Não, tem várias formas. Tem várias coisas que você expressa através do tom de voz com a criança. Tem várias nuances das relações humanas, não é assim, nenenzinho, não é bruxa, docinho, não é assim, né? Então, eu percebo que os pais, eles
não conseguem ser muito perdem. espontâneos, né? Falta muita informação, né, na caixinha, né? Fica tudo meio solto. Ana, algo que tem ficado muito banalizado hoje em dia é o famoso trauma, né? Então, assim, existem diversos, até profissionais, né, que alertam os pais, né, em vídeos, em posts, que este comportamento pode traumatizar o seu filho, este determinado comportamento vai traumatizar o seu filho. Até que ponto, você como estudiosa da educação, você acha que isso realmente acontece, né? Porque a gente sabe que o trauma existe, né? Sim, E ele existe. pode acontecer mesmo. Mas até que ponto você acha que no campo da educação das crianças algo pode vir a traumatizar uma criança e até que ponto isso pode simplesmente frustrá-la? Porque existe uma diferença gigantesca entre ambos os termos, trauma e frustração. Então, isso está muito banalizado. Então, o que você entende por trauma e até que ponto você acha que o comportamento dos pais, uma determinada correção, pode chegar nesse nível? A gente tem que ter sempre em mente que os pais, mesmo querendo acertar de bom coração, bons pais, né, eles vão errar. E eles são humanos, então às vezes eles podem pesar a mão, mesmo dentro de um contexto muito bom de família, né. Tem que ter essa compaixão pelos pais também, né, eles são humanos. Mas, olha, trauma mesmo, ele é uma coisa séria. O trauma, ele é uma marca grave no coração da criança que traz consequências que vão para a vida adulta que impedem a criança de ter relações pessoais saudáveis. Então, é uma coisa meio séria. O trauma, ele é uma coisa meio séria. Então, o que eu poderia dizer que certamente pode causar algum tipo de trauma. Então, uma situação assustadora, por exemplo, uma criança que presencia um assalto, um assassinato, um crime, né, uma coisa grave, ou muitas cenas de agressão verbal entre os pais, divórcio, esse tipo de processo pode gerar traumas sérios na criança, e muitas vezes gera mesmo, né, vários traumas a gente vê, às vezes a criança passa por um divórcio e você vê que nunca se acerta afetivamente, não consegue manter um relacionamento, não tem interesse em se relacionar, não confia nas pessoas, a gente ouve esse tipo de coisa, né, então esse tipo de situação, certamente, assim, pode causar um trauma, muita agressão física, né, então a gente vê agressão física mesmo, dos pais, isso pode gerar um trauma, mas o que eu percebo, assim, dentro das relações familiares de famílias mais estruturadas, com uma família um ambiente melhor, o que toca mais o coração da criança, que marca mais o coração da criança, que a criança sente. Ela sente quando os pais, isso pela minha experiência, assim, ouvindo os adultos, né, as crianças mesmo, observando as crianças, elas sentem quando a mãe está de saco cheio, quando a mãe está negligenciando, elas sentem. Então, aquela mãe que é bem intencionada e ela pesou a mão de boa intenção, tá pensando, não, eu tô corrigindo, eu tenho que corrigir, isso aqui é um defeito, de fato é um defeito, tá tudo certo, e ela pesou as palavras, né, errou a mão ali, aquilo pode gerar uma mágoa, mas assim, um trauma como uma negligência, a criança sentir que não é amada, ela vai percebendo devagar que ela tá sozinha, que ela tá solitária. Que os pais são indiferentes, Os pais são indiferentes, exatamente. Isso aí é um peso muito mais grave na educação de uma criança do que uma saída da linha dos pais, porque perderam a cabeça aqui, perderam a cabeça ali, de boa intenção, né? A negligência, a indiferença, isso pesa muito para a criança. Isso eu percebo que é uma coisa que vai gerar trauma lá na frente. Os adultos reclamam disso, a gente ouve demais. Essas são coisas que vão parar no consultório, né, do psiquiatra, do psicólogo, isso daí vai parar lá. Essa indiferença, né, perceber que o pai estava de saco cheio, que ele não estava afim, né, os pais não estavam afim. Isso eu percebo que é muito pesado para a criança. Tá. Agora, eu vejo que existe essa tendência, e existe mesmo, né, tem muitos autores que tratam, como autores de pedagogia moderna, psicologia moderna, que tratam frustração como sinônimo de trauma. Você pega o livro do autor e está lá, de cabo a rabo do livro. Trauma como sinônimo de frustração. Exemplo. Chorar como sinônimo. Então, por exemplo, pedir um exemplo para que isso fique bem ilustrado. Deixa eu me lembrar agora. Será que a gente pode falar do sono, por exemplo? Pode, vamos. Por exemplo. Uma criança que sempre se acostumou a dormir mamando. Isso. A criança, ela já tá acostumada a dormir mamando. Aí ela tá lá, a criança, sei lá, 2, 3 anos, enfim, ela tá lá. E a criança tá de barriguinha cheia, você fez um ritual noturno, agora você vai
Com vou fazer um ritual presença, com disponibilidade. Exatamente. Então eu sento do lado da criança, eu dou mamar, faço carinho, calma, sem gritaria, sem pressa, eu vou lá, faço carinho, converso, faço uma oraçãozinha antes de dormir, pego na mãozinha, beijo, falo, olha, agora você vai dormir, tá, meu amor? A criança tá alimentada, tá limpa, tá quentinha, não tá com frio, não tá com nada, ela não tem nenhum tipo de desconforto físico. Ah, Ana, mas e o desconforto afetivo? Isso é mais uma frustração, né? Então eu vou sair do quarto, a criança começa ou a gritar, ou a chorar, ou a gemer. Ela está sendo frustrada com sono. Estranho seria uma criança frustrada com sono que não reclamasse. Essa criança, ela me surpreenderia. Falei, nossa, mas o que essa criança tem? Sei lá, ela tá caída de sono, né? Ela desmaiou e dormiu, né? Ela Apagou. tá exausta, apagou. Ou ela não tá entendendo, né? O que tá acontecendo é possível, né? Ela é muito paz e amor, eu não sei, é uma criança fora do padrão. Uma criança que não reclama de frustração, estando com sono. E as mães pensam que toda vez que a criança chora, toda vez que a criança reclama, toda vez que ela externa um incômodo, e eu falo, não, vai ser do jeito que eu combinei aqui, então não vou mais entrar no quarto, ou agora não entro, vou esperar ela se resolver um pouquinho. Ou tenho que atender um outro filho enquanto ele está chorando, mas eu deixei ele num lugar seguro, alimentado e limpo, mas o meu filho mais velho tá precisando de mim, sei lá, ou mais novo tá precisando de mim no banheiro, isso, algo assim, né? Trauma. As mães vêm com essa questão. Então, por exemplo, o meu filho de 3 anos desfraldou há 1 ano e ele não quer mais sentar no vaso para fazer cocô. O que eu faço? Você põe ele no vaso e fala, você vai ficar no vaso porque agora tá na hora de fazer cocô. Você tá com vontade de fazer cocô, eu já sei, todo dia você faz cocô nesse horário, que almoçou, tal, etc. Você vai fazendo a calça, eu tô vendo que você tá sentadinho, agachadinho, sem gritar, você vai sentar sem aqui. gritaria, sem não apavoramento. vai sair, sem gritaria, sem apavoramento. Você vai falar pra ele, você não vai sair. Você vai sentar aqui e vai fazer cocô. Ah, mas eu não quero, não, mas você não precisa querer, você só precisa sentar. Engraçado você falar sobre isso, porque... Não precisa querer, não falei pra você querer, falei pra você fazer cocô. É engraçado, mas ele não quer, tudo bem, né? A gente também não quer fazer tanta coisa, né? Mas a gente precisa fazer. O meu filho demorou 3 meses, exatos 3 meses, para conseguir evacuar no vaso. Só para você ter uma ideia. Foi muito interessante você falar sobre isso, porque era exatamente isso. Eu sabia exatamente os momentos em que ele precisava ir ao banheiro, porém, ele não conseguia. E eu percebia que era uma questão de posição. Então, nós tentamos fazer o apoio dos pés, nós tentamos a historinha, nós tentamos assim, sempre com consistência. Né? Tentamos a historinha por 3, 4, 5, 7 dias, tentamos o apoio nos pés com a historinha, então sempre acrescentando. Então, aquilo que eu já fazia, eu continuei fazendo, porém sempre acrescentando outras coisas que pudessem ajudá-lo. Entretanto, ele não conseguia, porque era visível que ele não conseguia por conta da posição, era como se ele tivesse medo. Né? Sim. Porque realmente, né, eles são acostumados a fazer de uma determinada posição e depois, de repente, eles têm que fazer sentados. Até que chegou, e aí ele sempre fazia na roupa, né, sempre fazia na roupa. O xixi ia no vaso, ele sempre avisava, tudo certo, mas o número 2 era sempre na roupa, né, e eu percebia que era uma dificuldade com a posição sentado, porque ele fazia de pé, ele não se agachava para fazer, era uma questão de posição. Então eu ficava repetindo, sempre que ele falava de fazer cocô, eu sempre levava ele no vaso, sempre, independentemente dele fazer ou não. Mesmo que depois eu voltasse com a roupa dele e ele fizesse na roupa, na próxima vez que ele falasse que ele estava com vontade de fazer o 2, eu levava ele no vaso de novo, eu não desisti de levá-lo no vaso, não desisti. Muito Acontece bom. Que sempre que ele fazia, eu falava assim, meu filho, a gente não pode fazer cocô na roupa, a gente faz no vaso, é no vaso que a gente faz, sentadinho, lá no vaso, a gente dá descarga e dá tchau pro cocô, a gente não pode fazer na roupa. Sempre repetindo isso, Ana, e todas as vezes que eu via que ele tava com vontade de evacuar, eu levava ao banheiro. Sentia vontade de evacuar, eu levava ao banheiro. Um dia, do nada, de repente, ele me disse, ele tava tomando banho, e eu tava na cozinha fazendo alguma coisa, e ele falou assim, mamãe, eu fiz cocô. Aí eu falei, ai. Ele fez na banheira, ou, enfim, né, e ele saiu do banheiro pra me avisar, todo molhado, eu falei, ou ele fez na banheira, ou ele fez no corredor. Eu já fui assim, chorando, limpar, né? Eu vou limpar cocô. E eu cheguei e falei, não encontrei, não vi pelo corredor, não vi mais. Eu falei, onde você fez? Ele falou, no vaso. Ai, que belezinha. Então, assim, se eu tivesse parado de levar ele ao vaso, se eu tivesse parado de dizer, é aqui que se faz cocô. Sim. É no vaso que a gente faz cocô. Ele provavelmente teria normalizado fazer na roupa, ou como eu já vi crianças que fazem nos cantos da casa. Tá? Assim, encontra qualquer posição no canto da casa e vai fazendo. E aí, devido ao fato dos pais não insistirem, né, não, é no vaso. É no vaso. Nós fazemos no vaso. Deixa de insistir, porque fala, não vai adiantar mesmo. Veja, 3 meses, Ana. Sim, 3 meses, né? De insistência. Eu não voltei com a fralda, porque ele já tinha desfraldado, ele já fazia xixi. Ele, inclusive,
ele desfraldou sozinho de noite, porque ele simplesmente não aceitava mais a fralda, então ele entendeu a dinâmica. Acontece que ele precisava de tempo para aprender, porém, ele não ia aprender a fazer no vaso se eu não o levasse ao vaso. Então ele falava assim, eu não quero fazer no vaso. Tudo bem, filho, você não precisa querer, só precisa fazer. Faça no vaso. Passava um tempo, ele não fazia, saia, coloca a roupa, tal. Se por acaso eu me distraísse, se ele fizesse na roupa, eu ia, limpava e dizia, olha, tá vendo, você sujou a sua roupa. Não é na roupa que a gente faz. Firme. Sim. Sem falar, tipo, Ai, filho, tadinho. ai, olha o que você fez, assim, a mamãe fica triste. Meu filho, não é na roupa que a gente faz o número 2. Não é na roupa que a gente faz no vaso. Sua irmã faz no vaso, papai faz no vaso, mamãe faz no vaso. Então, foi assim, foi tão surpreendente pra mim, porque eu falei, eu acho que falta isso também, assim, na cabeça dos pais. Não importa quanto tempo vai levar pro seu filho aprender. Porque as crianças são diferentes. Não importa quanto tempo. As crianças são diferentes. E as mães, elas não confiam no processo educativo, talvez porque elas não entendam como ele funciona. Então, que é repetição. Que é repetição. Então, é a repetição e é exatamente isso que você falou. Você falou, princípios da educação. Outro princípio, você não adestra crianças. Embora um bebezinho, por exemplo, a minha bebezinha começa a apertar o nariz. Não, a gente insiste, segura a mãozinha, fala que não, fala bravo, faz aquela cara séria, não pode, ai, né? A gente dá elementos humanos e racionais para a criança. Então, a gente ensina a linguagem, ensina a razão, a gente chama a criança à razão. Então, não é um adestramento. Embora tenha esse caráter muito, entre aspas, de repetição, que parece um adestramento, né, quase de adestramento, porque é repetir, leva de novo, você explica para a criança, até que um momento ela escute você e entenda. Não é na roupa que faz. E foi exatamente o que aconteceu. Olha que interessante, ele não chamou você para dizer que estava precisando fazer cocô, e você não foi você que percebeu. Ele se lembrou, não é em pé que faz cocô, é no vaso. Ele podia achar que era dentro da privada. Tô sentado, vou fazer na banheira, né? Posso fazer na banheira, tô aqui sentado na banheira, tô sentado, vou fazer sentado. Não, ele sabia que era no vaso, porque você deu esse dado de linguagem, esse dado racional, você chamou a criança à razão, você iluminou a razão da criança. Eu vejo que esse é um erro que muitos pais cometem também, eles não explicam para os filhos o que está acontecendo. E não é uma explicação longa, é exatamente o que você falou. Você pega uma criança de 2, 3 anos, tá vendo? Sujou. Não é na roupa, é no vaso. Tá vendo? Olha a sua irmã, ela não suja a roupa. Olha a mamãe, eu tô com a roupa limpa. Por quê? Porque não fazemos cocô na roupa, fazemos no vaso. Você sujou. O que tem de ofensivo nisso? O que tem de Isso trauma não é nisso? ofensivo. Gente, não, e é curioso porque assim, o trato humano normal, ele é assim. Você se expressa, você fala as coisas. Não é questão de ser o seu chefe chega pra você, olha, nós não usamos Times New Roman, nós usamos... sei lá, qualquer outra fonte. Calibre. Os documentos oficiais da empresa não são em Times New Roman, são em Calibre. Aline, você esqueceu. Lembra aquele dia que eu falei pra você que não é Times New Roman? Então, você esqueceu. Você troca de novo pra mim, por favor? Eu não preciso falar, ai, Aline, que linda que você tá hoje, né? Então, você acredita que você esqueceu e trocou a letra? Isso é tão especial. Esquisito. É seu filho, ele tem que ter uma relação normal com você. Normal. Eu acho que isso é uma coisa para as mães pensarem. Tá afetado? Tá esquisito? Então tá errado. Que a educação não é esquisita. É algo que você tem que pensar afetada. muito para fazer? Tem alguma coisa de errado. Tipo, vou calcular qual frase eu vou dizer para o meu filho que não o ofenda, que não o traumatize, que não o deixe chateado comigo pro resto da vida. Pronto, já pensou demais. Então tem alguma coisa de errado. Fala, olha, filhinho, não é assim. E o que você acha, Ana, que levou uma geração como a dos nossos pais, ou até mesmo dos nossos avós, né? Dia dos nossos avós, nem sempre dos nossos pais foi tão, assim, exigente. Mas uma geração tão exigente, tão rígida, passar desse extremo para um outro extremo, que é o extremo da leniência, né? Então, assim, deixa. Ou, não só da leniência, como da submissão, porque o que a gente vê hoje é literalmente isso, né? Aquela submissão ao filho, a submissão aos seus filhos. O que você acha que levou um extremo ao outro? Eu já ouvi você falando sobre isso, mas eu quero que você fale para a audiência. Olha, a geração dos nossos pais é uma geração que não foi poupada em nada pelos próprios pais. Então, os nossos avós não pouparam em nada. Então, tem que trabalhar na roça, vai trabalhar na roça, tem que arrumar a cama, vai arrumar a cama, tem que cozinhar, vai cozinhar, tem que limpar, vai limpar. Existem algumas questões que são naturais e, por exemplo, essa do autocuidado, de cuidar das próprias coisas, de saber gerir as próprias coisas. A gente leu outro dia um comentário.
A moça falando, mas as crianças viram empregadas na própria casa. Oi? Casa grande senzala, né? Eu tenho essa impressão, assim, que ela é uma sinhazinha e ela não põe a mão numa esponja de louça, né? Que imagina se a Cleópatra põe a mão, a Cleópatra vai arrumar uma cama. O alecrim dourado. O alecrim dourado vai passar, arrumar a própria cama, esticar a própria cama, jamais, né? Que cai a mão. Isso é muito louco, né? E os nossos pais, a geração dos nossos pais, meio que caiu nessa, né? Ai, como eu sofri, porque em vez de eu estar brincando o dia inteiro, eu arrumava minha cama, eu pegava minha roupa, botava no cesto. E aí pegam uma geração e tratam como criancinha por 20, 30 anos, né? Isso é verdade, às vezes 40. Até. Aí a criança sai, com 35 anos ela se casa, ela entra num casamento com outra criança de 35 anos, eles não sabem pagar boleto, eles não sabem ler um boleto, eles não sabem como lavar roupa, eles não sabem ligar uma máquina de lavar e apertar o botão. Isso independentemente de ser homem ou mulher. Independente de ser homem ou mulher. Isso é uma boa educação? Eu pergunto. Isso é normal? Assim, vamos pensar, vamos ser um pouco mais diretos. A gente vive num ambiente bem artificial, tudo muito montado, cheio de tecnologias, muito conforto. Olha bem a situação de fora, como um ser humano que está na história, que tem, sei lá, os seres humanos têm aí 5, 6 mil anos, sei lá, de história. Então vamos olhar, dois adultos de 35 anos que não sabem sobreviver num ambiente equipado com comida, energia elétrica e gás encanado. É isso. A educação da nossa geração, ela é essa. Ela produziu esse tipo de ser humano. E aí entra com questões afetivas complexas do casamento. É óbvio que vai dar errado. É evidente que essas pessoas não sabem lavar roupa, elas não sabem fritar ovo, elas não sabem fazer gelo, né? Vai dar errado. Vai dar ruim um negócio desse. Mas eu acho que eles acreditaram muito. A gente vive numa cultura hedonista, né? Começa por aí. Então, todo mundo quer se poupar de tudo. As pessoas têm uma aversão ao sacrifício, né? Mesmo pelas coisas que valem a pena, né? Tem aversão ao sacrifício. Aí você pega essa cultura hedonista e você acredita que tem que poupar os filhos, né? E tem outra coisa, não é só poupar pelo poupar. Os nossos pais, muitos deles não tiveram oportunidade de estudar numa faculdade. E a gente, sim, estudando um pouco, a gente vê que realmente a realidade de faculdade é uma nova realidade para todo mundo. O mundo não precisa só de médicos, você precisa de pessoas que limpem a sala de cirurgia, você precisa de pessoas que construam uma sala de cirurgia, então você não precisa só de médicos, você precisa de pedreiros bons e responsáveis. De bons encanadores. Que são mais difíceis de encontrar do que bons médicos. Muito mais. É muito mais difícil você achar um pedreiro responsável e bom do que um médico bom. É ou não é? Então, a gente tem um problema social grave aí. A sociedade não foi feita para ter 1 milhão de caciques, 1 milhão de faraós, 1 milhão de cirurgiões, neurocirurgiões. Não é para ser uma sociedade de neurocirurgião. Não é para ser, isso não é normal. Você tem que ter secretária para marcar, você tem que ter uma recepcionista, você tem que ter uma pessoa que fabrique o papel que vai sair a receita do médico. Não pode só ter médico numa tribo, né? Não pode só ter cacique. Não é assim que funciona, né? E tem um pouco da mentalidade do brasileiro, dessa coisa meio casa grande e senzala, que não pode pôr a mão, não pode lavar a louça, que cai a mão, não pode, que isso é coisa a sinhazinha, ela vai estudar, entendeu? E eu acho que os nossos pais, eles caíram nessa, eles acharam que o diploma era tudo na vida, que o diploma é que ia dar uma boa condição social. Entendi. E hoje a nossa geração já entendeu que diploma não tem nada a ver, né? Se você tem um diploma do ITA e você não tem tônus de trabalho, você não tem aquela energia de trabalho, obrigada. Tchau e bênção. Obrigada, não preciso de você aqui, você não vai trabalhar, eu quero alguém que trabalhe, que me dê resultados. Eu não quero alguém que venha com uma técnica boa. Que tem sido cada vez mais difícil, inclusive, né? Há muitos superiores, né? Gestores, enfim, encarregados, né, que dizem assim, olha, tá cada vez mais difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a cumprir regras, regras de empresa, não que eu precise criar uma regra, mas é cada vez mais difícil encontrar pessoas que sigam regras daquela empresa, regras às quais eles disseram que se submeteriam no ato da contratação. Isso. Então, assim... Isso é um problema de educação. Exatamente. E aí, assim, entrando no meu território...
quando a gente fala sobre isso, né? A exigência, a rigidez e a leniência, né? Enfim, a submissão à vontade dos filhos, né? O que você acha, né? Já falando nessa questão do sono, o que você acha de quando os pais dizem assim, olha, o meu filho não tem jeito, ele só dorme meia-noite e só na frente da televisão. Se não for na frente da televisão, ele não dorme. E tem que ser meia-noite, porque senão ele acorda muito de madrugada. Se ele dorme mais cedo, ele acorda muito cedo e ele vai... ou então ele acorda muitas vezes de madrugada. Esse tipo de justificativa, né? Então, meu filho só dorme C, ele só come C, só faz tal coisa C, existe sempre uma condição. Como você acha que essa atitude impacta na obediência das demais ordens? Então, por exemplo, meu filho, já são 7h30, você está acordado desde as 7 da manhã, você tirou seu cochilinho e tal, mas agora é hora de você dormir, né? Porque a criança está cansada, porque ela tem sono, porque ela precisa dormir, porque ela tem necessidade de sono. Não quero. Não vou. Quero assistir TV. Tá bom. Como você acha que isso impacta as demais áreas da obediência? Outras ordens, outros comandos, enfim. Grandemente. Por quê? Como eu falo no curso de obediência, tem uma aula lá, que é a aula 3, que eu falo sobre as fases de desenvolvimento da criança, que é muito importante os pais terem noção disso, porque eles sempre me perguntam o que é que eu posso exigir, o que é que eu posso esperar da criança dessa faixa etária. É isso. Então, o que eu falo lá nessa aula? Da formação dos hábitos. Para que serve a formação dos hábitos? E o que seria essa formação dos hábitos? A formação dos hábitos é essa educação simples, do dia a dia, que os pais falam, mas porque quando que eu começo a alfabetizar? Não, educação dos hábitos, porque você não alfabetiza, não ensina. Para ser gente. Para ser gente. Você não alfabetiza uma pessoa que fica olhando a professora e comendo meleca de nariz e caçando borboleta. Você não alfabetiza essa pessoa. Ela tem que conseguir sentar, parar, prestar atenção num adulto, ouvir um adulto com atenção e tentar ainda entender que pelo tá limite falando. Daquela idade, né? Sim, porque, né? Dentro das limitações de criança, mas ela tem que ter um mínimo de disciplina com o próprio corpo. E como é que dá essa disciplina do próprio corpo, Ana? Formação dos hábitos. Então você pega aquela criancinha, quando que começa a formação dos hábitos? Nasceu? Começou. Então você tem ali um recém-nascido que tem uma rotina louca de recém-nascido, beleza. Mas aí, né? Como você ensina lá? 4 mesezinhos, ritmo circadiano estabelecido. Colocando. Mesmo ele sendo recém-nascido, você já vai preparando o terreno da rotina. Então, você já sabe que mais ou menos nesse horário eu vou fazer a rotininha do sono simplificada, porque é um recém-nascido. Beleza. De dia, ele vai ter mais ou menos essa rotina de luz, porque ele ainda não entende, mas eu já vou introduzindo. Então, essa rotina, ela já vai ensinando para a criança. Você pega ali a criança de 1 ano, 2, 3, ela caminha e gosta de jogar coisa no lixo, dá a fraldinha na mão dela, pega na mãozinha e fala, vamos jogar no lixo? Você vai ensinando a criança a cuidar das próprias coisas. Vai ensinando, não quero comer, quer comer andando? Põe na cadeirinha e fala, é aqui. Mas ela vem pedir, aí você tira ela da cadeira e fala, acabou. Agora acabou o papá, vamos brincar? Papá. Você sabe que ela tá alimentada, você sabe que ela já comeu, que não tem porque ela tá pedindo, ela tá querendo beliscar. Você fala, acabou, vamos ver o ursinho, vamos ver não sei o quê. Distrai aquela criança pequenininha. Uma criança pequena, né? Uma criancinha pequenininha, você distrai. Então, você vai dando pra criança baliza. Então, minha filha de 3 anos não para de comer. Ela não para de comer? Então, você dá uma refeição robusta pra ela e fala, olha, filha, você avisa, chama a razão a criança, olha, agora esse é o último pedaço, tal, a gente terminou de comer, agora a gente vai lanchar em tal horário, tá? Tá bom, é daqui a, não sei, tal Ou horário, marcos na rotina, nós vamos lanchar depois do cochilo. Isso, depois do cochilo. Então, você vai estabelecendo essa rotina com a criança. A rotina familiar saudável, ela serve para isso. Então, se a criança não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, você não está dando o básico para ela se desenvolver. Essa é a verdade. Você está retirando da criança a capacidade que ela teria, se você respeitasse essa fase de desenvolvimento que ela teria para ela passar para a próxima fase. Então, você não vai conseguir trabalhar a formação intelectual, você vai ter muita dificuldade de trabalhar a formação moral, porque essa criança ela não vai ter o autodomínio mínimo. Ela vai sair desses primeiros anos da infância sem saber sentar numa cadeira. Não é pouco isso. Os pais, quando têm um filhinho de 3, 4 anos, eles não enxergam. Mas quando o filho tem 6, 7 anos e você vai decorar a tabuada, ou você vai ali ensinar uma questão de português, você vai ver que a criança não senta, ela não ouve. Ela não tem capacidade de ouvir um adulto. E aí, como ela vai obedecer se ela não tem capacidade de ouvir um adulto? Como que ela vai assistir uma aula se ela não tem capacidade de atenção?
Nem se ela mínima não tem para a idade, respeito, né? se ela não consegue sentar, não se domina, nunca sentou numa cadeira, nunca sentou na missa, ela nunca sentou no sofá sem pôr o pé no sofá. Ai, Ana, mas meu filho tem 5 anos, ele põe o pé no sofá. Tudo bem, então você fala, como você fez com seu filho, 3 meses. Então você faz todas as vezes, já sabe disso, entra na casa da visita, antes de entrar na porta você já fala, não quero que você sente, põe o pé no sofá da casa do fulano. O pé vai no chão. Você vai cantando a bola, vai ensinando, repetindo. Esses dias a gente estava no Uber, né? Na verdade, eu sempre pego o Uber com bastante frequência, né? Então, vira e mexe, eu preciso ir com os 3 no Uber, né? Especialmente para quando o Pablo tá viajando e aí eu preciso buscar a Giana na escola. Todas as vezes que a gente entra, todas as vezes, sentem direito e não coloquem o pé no banco. Sentem direito e não coloquem o pé no banco. Sentem direito, não coloquem o pé no banco. Eles já sabem. Às vezes, eles até colocam, mas por uma dificuldade de criança, de se ajeitar, então eles usam mesmo o pé para poder se ajeitar. Isso é normal. Mas não é o pé que você usa para se apoiar. Usa os braços, mas o pé não vai no banco. E aí, teve uma vez que o Uber falou assim, você é a primeira mãe de criança pequena que eu vejo entrar no carro e orientar o filho que isso não se faz, não se coloca o pé no banco. Que ele falou assim que normalmente as mães deixam, né? Assim, deixam Tem passar. que repetir, tem que perder tempo, não é planta. Isso. Olha, eu cuido de planta dá trabalho. Mas sim, não é planta, é mais fácil, dá muito trabalho, mas é mais fácil. Não é planta, tem que repetir, os pais têm que ter, por isso que eu vejo assim, dependendo da forma como a mãe me pergunta, eu já sei. Ela não está disposta a perder tempo com os filhos, eu não vou conseguir tirar nada dessa mãe, Sim. porque ela não tem disposição para amar, ela não quer perder tempo com os filhos, ela quer, correria, ela quer entrar no tablet dela, ela quer entrar no celular, ela quer, a criança ela lá... quer papuf, né? É. Falei e obedeceu, obedeceu, eu quero fazer minhas coisas, eu quero curtir, eu quero baladinha, eu quero não sei o quê, e a criança tá me atrapalhando. Não dá para educar assim. A criança depende do pai, ela depende da mãe, ela depende da postura, depende da repetição. Aí é que tá, né? Se a mãe não tem isso para dar, eu já sei que não vai devolver um resultado bom. Não tem como. E com relação, assim, a gente falou um pouco sobre os dois extremos, né? Sobre a rigidez e, enfim, né? Aquele, deixa, vai do jeito que dá, finge que não viu, faz vista grossa. Eu queria que você falasse um pouco, Ana, rapidamente, sobre essa linha tênue. E você já falou sobre isso também, mas eu quero que você fale aqui de novo. Sobre a linha tênue entre autoridade e autoritarismo. Então, como isso se dá? Eu não gosto de falar assim, como isso se dá na prática, porque, de novo, nós estamos falando de qual tipo de família, né? É uma família que tem quantos filhos? 1 filho, 2 filhos, 10 filhos, uma criança, uma família que tem filhos de idades muito diferentes, uma família que tem crianças de idades muito próximas, então eu não quero falar isso, como isso se dá na prática, mas, de maneira geral, como se diferencia isso, né? Autoridade e autoritarismo. E aí a gente vai passar pela questão da definição das palavras. Então, eu queria que rapidamente você comentasse isso. A autoridade, ela é a característica, a qualidade, a característica de quem sabe o que está fazendo. Então, quando você fala assim, a Aline é uma autoridade no assunto do sono. O que quer dizer? Ela sabe muito, ela sabe o que ela está fazendo. Então, se ela falar, pega esse bebê, bate no bumbumzinho 2 minutos, faz shh, depois você desliga a luz, sai do quarto, não muda a ordem das coisas, porque a Aline sabe o que ela está falando. Ela sabe que é primeiro esse, depois aquele. Ela estudou, ela sabe do que ela está falando, ela é autoridade no assunto. A autoridade é característica, é prerrogativa de quem é autor, de quem sabe o que faz, sabe onde quer chegar. Então você pega ali o Michelangelo, ele pega uma pedra de mármore bruta, quando ele começa a bater, você sabe que ele sabe o que ele tá fazendo. Se eu e você, a gente bater, a gente tá brincando ali, que a gente não sabe o que vai acontecer. Ele sabe que vai sair o Netuno, que vai sair o Davi, ele sabe, ele tá enxergando aquilo. Por quê? Porque ele é uma autoridade, ele tem autoridade. Então, ele sabe o que quer fazer. E aí eu entro de novo, os pais não sabem os princípios, eles não sabem o que é grave e o que não é grave, eles não têm uma escala de valores definidas. Aí eles ficam inseguros, eles não são autoridade também por causa disso. Porque eles não sabem onde eles querem chegar. Eles não sabem se a criança de 2 anos derramou leite. É grave ou não é? Porque eu falei para segurar o copo. Ah, mas aí ele bateu a porta também e me xingou, jogou um objeto em mim. É grave ou não é? Os pais não têm essa clareza. Eles não conseguem transmitir autoridade porque eles não são autoridade. E porque eles não se empenham. E por que eles confundem isso com autoritarismo? Porque eu vejo essa confusão nas redes. Eles confundem com autoritarismo por quê? Eles acham, porque acho que eles medem até pela própria régua. Se eu não sei o que eu tô fazendo, como é que eu vou ser firme? Eu nem sei o que eu tô fazendo. Será que é certo fazer isso com a criança ou não é? Não sei, fico insegura. Posso ser firme?
Então, quando a pessoa não sabe, ela tá igual barata tonta, normalmente o que é que ela faz? Ela é firme quando ela tá de saco cheio. E isso não é firmeza. Isso é descarregar seu lixo psicológico em cima da criança. Seus dejetos psicológicos você lança na criança. Por quê? Porque você cansou. Então a criança tá ali, tá fazendo nhenhenhê, já te desrespeitou o dia inteiro, bateu porta, jogou brinquedo, falou que não vai guardar, gritou com você. Chega uma hora que você fala assim, tudo que eu tentei não deu certo. Cara, eu tô de saco cheio, são 5 da tarde, esse menino só me encheu o saco. Aí, pá, grita, fala uma... E muitas vezes, isso aí entra o trauma. Aí você vira pra criança e fala que ela é lerda, que ela é burra. Eu já vi várias mães falarem que falam isso pros filhos. Um dia eu tava indo dormir e eu escutei um silêncio, né? Eu moro, tem 2 prédios bem do lado. Eu escutei, sua burra! Era uma mãe falando com a filha. Eu parei e fiz assim, eu falei, caramba, eu já falei, sua burra. Eu falei, isso traumatiza. Uma pessoa que te ama dizer pra você que você é burra, que você é feia, que você é gorda, que você é idiota, que você não presta pra nada, que você é uma emprestada, que você é uma inútil. Que é sempre você fazer. E aí vem os palavrões, tudo você faz errado. Tudo. Isso é um trauma. Isso eu acredito que traumatiza uma criança sem sombra de dúvida. Porque você tá acabando com a autoestima da criança, com a imagem. Ela não tem nenhuma imagem, só a que você dá. Você vai lá e vai dar essa, é lógico que você vai ferir a criança. Ela não tem identidade ainda, ela está formando a identidade, você vai dar essa para ela. E a relação de amor, e a relação de confiança, e de carinho, de respeito. Como ela vai saber o que é um limite normal, se você fica humilhando a criança sempre? E aí eu falo, os pais, muitas vezes, eles são impacientes por falta de estratégia. Eles têm dó de punir, de colocar uma consequência para a criança no começo, no primeiro desrespeito, na primeira desobediência, na primeira jogada de brinquedo, eles têm dó, e eles querem convencer uma criança que não tem linguagem, não tem critérios morais, não tem razão no discurso, aquele discurso, não convence, fica com o saco cheio, com perdão da expressão, mas fica, e pá, explode em cima da criança, mas é batata, é o ciclo da impaciência. Não estou dizendo que todos os pais são perfeitos, com estratégia eles não vão errar, não é isso. Mas esse tipo de coisa extremamente desordenada, que toda hora tá um clima de guerra dentro de casa, de humilhação, isso aí acaba com a criança. Seria 1000 vezes melhor você chegar para a criança e até colocar uma punição que fosse um pouco exagerada. Não, mas aí vai ficar, sei lá, uma semana sem esse brinquedo, uma criança menor. Seria melhor você fazer uma punição exagerada do que você falar para a criança que ela é burra. Seria 1 milhão de vezes melhor. Você tirar um brinquedo por 5 dias a mais. Ou então, assim, né, eu vejo que ou essa questão da humilhação, ou então é aquela coisa, né, a criança tá lá, tá naquele momento, assim, especialmente crianças pequenas, né, a criança está, assim, totalmente fora de si, gritando, chorando, se jogando no chão, correndo o risco, inclusive, de se machucar, e a mãe adota simplesmente uma conduta de espectadora. Então, olha, eu vou te falar. Isso eu fico muito triste de ver, assim, eu fico imaginando, gente, eu não deixaria meu filho se esgoelando por 2 horas só pra mostrar que, assim, olha, eu não enlouqueci com os seus gritos, porque essa é a impressão. Olha, não enlouqueci. Elas filmam. Eu vou ser muito sincera, assim, eu já vi vários vídeos desses, porque as pessoas me mandam, elas entram no meu Instagram e ficam mandando. Eu já vi muitos vídeos desses e, assim, não deixei de me chocar ainda com esse fato, porque, assim, é o que eu falo sobre afetação. É afetado? Acende um alerta pra você, porque provavelmente está errado. Sim. O convívio humano normal é o quê? Você vê uma criança chorando, por que ela chora? Por que os animais fazem barulho? Por que eles gemem? Por que o lobo uiva? Porque ele está pedindo socorro. A criança está pedindo socorro, você não vai dar nada para ela. Quer dizer, você estar lá e não estar é a mesma coisa praticamente, porque você tipo, a criança está lá e você está parada. O que essa criança pode entender? Uma criança que não tem, ela não tem um fundo psicológico cheio de camadas, você não está lidando com o Tolstói, você está lidando com uma criança de 4 anos fazendo uma pirraça. Ela não tem capacidade de ler muitas coisas além daquilo que é muito gritante. Por isso que você vai ver brinquedos, loja de brinquedo, doce ali na padaria, tudo vermelho, azul e amarelo, porque as crianças veem essas coisas mais berrantes, elas não veem nuances psicológicas. A criança não está sacando isso. Você chega para a criança e tem que falar, calma. Você não teve que falar 30 vezes, 3 meses para seu filho, que é no vaso que se faz cocô. É no vaso que se faz cocô. É no vaso que se faz cocô. Porque a criança, ela é distraída por natureza, ela não tem boa linguagem, ela não tem critérios morais, ela não tem bom raciocínio, porque ela não tem a razão desenvolvida, como a do adulto. Então, você tem que dar artifícios
concretos para essa criança. Você tem que dar limites concretos, limites físicos, regras claras, objetivas, curtas. Você não pode deixar uma criança surtando A própria sorte. por 2 horas. Ela fica ali gritando. Eu vejo esses vídeos e as mães põem o tempo lá. Ficou 40 minutos berrando e você não fez nada. Eu até entendo que, de repente, a criança está ali há 40 minutos, ela é uma criança persistente, você acudiu, você falou, você deu saídas para a criança, você abraçou, você beijou, você fez carinho, você ofereceu, você conversou e a criança não para. Pode acontecer? Pode, existem crianças que são fora da curva. Pode acontecer. E aí o que você vai fazer? Você vira para a criança e fala assim, olha, você tá chorando porque você quer, eu já falei para você que tá tudo resolvido, tal, etc e tal, sei lá, na dinâmica, na questão que você teve com a criança. Olha, mamãe não tem mais o que fazer, você precisa parar de chorar, Então, não na tem hora que você se motivo. acalmar, Na hora que você se acalmar, a gente conversa. Mas assim, a criança começa a chorar, eu viro e faço assim. O que é que eu tô comunicando para essa criança? Eu não tenho nada para te dar. Sinto muito, você tá sozinha. Eu vejo essas cenas, eu vejo isso. Sinto muito. Você tá sozinha, você vai ter que se virar. perfeito. Agora, você fala isso para uma criança de 3 anos, eu vejo como são, assim, ensinam algumas coisas, até sexuais, muito precoces para a criança, mas aí a criança tem que saber lidar com o próprio sentimento sozinha. Você não pode dar ferramenta para essa criança, você não pode chegar para essa criança e falar, olha, filho, o que tá acontecendo? Ou, Por que você tá filha, ó, a chorando? mamãe já falou, agora não é hora do doce. Uhum. O doce é só no domingo, na casa da vovó. Então, assim, vamos parar, agora acalmou, chega, vamos lá lavar o rosto. Vamos lavar o rosto? Vamos lavar o Vamos rosto tomar uma água? e vamos nos acalmar, porque Uhum. não vai ter doce e a gente vai fazer X coisa. Não é que você tem que ser um palhaço animador, Exatamente. né? Um cara recreador. Mas você pode falar, vamos lá, vamos dar uma volta, vamos ver um passarinho, vamos fazer. Você não Isso. precisa viver em função, aquela Não, submissão. de maneira nenhuma. Agora eu sou o recreador, ele vai parar de chorar de todo modo, porque eu vou ser um palhaço, vou pegar uma fantasia, não precisa. Assim, porque não é natural, é de novo aquilo. Eu falei do critério da afetação, que é um critério simples, Uhum. né? Assim, que eu estou falando, é um critério meu, não é um Uhum. critério de educação em lugar nenhum. Mas eu que estou falando. Mas você pode, né, jogar com essas coisas, com o bom humor. Agora, deixar a criança à míngua, sozinha, Uhum. sem nenhum sinal, sem nenhuma linguagem, sem nenhuma diretiva, sem nenhum toque físico, pelo amor de Deus, não façam isso com os filhos. Pelo amor de Deus, não façam isso com os filhos. Perfeito. Isso é muito abandono. Eu vejo esses vídeos, eu sinto, eu tenho vontade de entrar no vídeo, pegar a criança no colo e falar, meu amor, você tá nervosa? Vamos tomar uma água? Porque parece que a criança tá sozinha ali, ninguém vai fazer É nada. exatamente isso. E isso eu acredito que vai gerar muito trauma. A gente vai ver muito trauma dessa geração, que não tem uma relação afetiva correta com a mãe. Por quê? Porque é uma afetação que não é uma afetação, é um teatro. Uhum. Ai, queridinha, não sei o que, é uma forçação de barra, aquilo não é genuíno. Nesse sentido, é um teatro no sentido de que não é genuíno. Uhum. Na hora que a criança te pede ajuda e ela precisa, você faz assim, e senta do lado. Perfeito, Ana. Isso é abandono. Ana, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Esse tema é um tema muito caro para mim. Foi a minha primeira sugestão. Falei, Ana, falei para Ana, minha sócia, falei, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso no podcast. A gente separou uma lembrancinha para você, eu espero que você goste. Obrigada, linda. Muito obrigada pela sua Delicadeza. participação. Você quer falar sobre o seu arroba no Instagram, para que as pessoas possam te seguir? Sim, E aí a senhora. gente... Sim, senhora, quero agradecer. Eu fico muito honrada com o convite. Já falei 1 milhão de vezes, vou repetir. O seu trabalho é sempre primoroso, sempre. Eu acompanho a Aline desde o começo, acompanho o seu trabalho desde o começo, desde que você teve os primeiros problemas com sono, começou a estudar. O seu trabalho é primoroso, a sua jornada de estudos é muito séria. E tudo que você faz bem feito. E depois que faz bem feito, você vai lá e arremata. Depois que você alcança um nível de excelência, você vai lá e põe um enfeite. É sempre assim. Tudo seu é assim. Eu percebo isso e eu fiquei encantada. Até com a forma como você fez para me convidar. Eu falei, é tudo muito profissional. A Aline cuida de tudo, do começo até o fim. É Obrigada. sempre assim. Essa é a sua marca. Então eu me sinto muito honrada. Eu me sinto honrada com esse convite. Agradeço demais. E, sim, vamos deixar para o povo, né? Eu tenho um canal no YouTube, Ana Pur, é um canal sobre educação. Lá eu falo sobre várias questões que os pais me trazem no meu perfil do Instagram, que é @purana. Então, @pur.ana. @pur.ana. Então, os pais me trazem as questões no Instagram, eu vou vendo quais são os problemas, muitas coisas a gente não consegue responder numa caixinha, claro, e aí eu transmito para os vídeos do YouTube. Então, eu tenho esses 2 canais de comunicação e um curso que chama Curso de Obediência, Autoridade e Correção de Filhos, que está sempre aberto.
para auxiliar os pais que queiram se aprofundar mais, né? Mas no YouTube e no Instagram já tem muita coisa. Já tem bastante Tem coisa. mesmo, tem mesmo. Muito obrigada, Ana, muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. Se você não me segue ainda nas redes sociais, lá no link da minha bio no Instagram você vai encontrar todas as informações, materiais gratuitos, os meus cursos, livros, tudo que você precisa está lá. Não se esqueça de clicar em seguir aqui para que você não perca os próximos episódios. Esse é o encerramento do segundo episódio do Soninho Cast. Até a próxima.